Você já parou para pensar como é que as revoluções acontecem no nosso mundo? Como é que surgiu a internet? Como surgiu o avião? Como surgiu, sei lá, coisas que mudaram completamente a maneira como a gente lida com tudo, né? Então o ferro elétrico, o telefone, a televisão, o rádio, especialmente as mídias, né? Mas novas invenções, coisas que as pessoas criaram, o computador, o celular, né? O smartphone. Como que tudo isso surgiu? E essas grandes revoluções que mudaram a maneira como a gente vive hoje, elas acontecem de uma forma muito particular. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Qual é a maneira como as revoluções acontecem? Basicamente, se você parar para olhar e se você estudar um pouquinho sobre essas revoluções, essas coisas que mudaram a maneira como a gente vive hoje, você vai olhar que as coisas aconteceram muito antes de se perceber que uma revolução estava acontecendo. Se você olhar a invenção do telefone, por exemplo, ou então a invenção da televisão mesmo, a invenção do carro, do avião, todas essas coisas levaram anos até mesmo para serem divulgadas na mídia. O avião, por exemplo, foi o primeiro voo, né? O homem voou pela primeira vez, gente. Isso era um puta num assunto para se falar num jornal, certo? Agora, na época que o homem voou pela primeira vez, que o Santos Dumont voou pela primeira vez, levaram 6 anos para se falar sobre esse assunto, né? Então eu sei que, por exemplo, os irmãos Wright, quando eles voaram pela primeira vez lá nos Estados Unidos, que eu não vou entrar na briga de quem começou primeiro, de quem voou primeiro, mas eles levaram 6 anos no jornal para falar sobre esse assunto, para falar que o homem tinha conseguido voar. Como é maluco isso, né? E depois disso ainda levou muito tempo para a gente ter os primeiros aviões tripulados, ou seja, tripulados que eu quero dizer, né? Os primeiros aviões de passageiros e tal. Só depois da Segunda Guerra Mundial, ou lá pela entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial a gente teve aviões muito antigos, muito simples, né, voando, e depois disso que começou de fato uma revolução da aviação. Ou seja, levaram anos, décadas, para que as coisas mudassem. Por mais que hoje a gente tenha acesso à informação muito mais rápido, eu ainda acredito que o fator que faz as pessoas demorarem para aceitar uma revolução é o mesmo. E esse fator é que é o ser humano que tem que aceitar. Se você olhar, por exemplo, a impressora 3D, eles estão desde a década de 80 com essa tecnologia. Desde 83, eu acredito que foram as primeiras empresas que fizeram as impressoras 3D. E agora que a gente está começando a olhar para isso, para a popularização disso, né? E agora que estão falando que é uma revolução. 40 anos depois, basicamente quase 30 e poucos anos depois, né? 30 e tantos anos depois. Para olhar isso. Todas as revoluções que aconteceram, elas sempre foram de maneira silenciosa. Elas estavam acontecendo, muita gente estava sabendo, mas isso ainda não era um assunto que todo mundo conversava. Eu acredito que isso seja pelo motivo da lei da dispersão da inovação, né? Que é uma lei, é um estudo, na verdade, que foi feito, que mostra que você precisa de pelo menos 18%, eu não lembro se é exatamente esse número, mas aproximadamente 18% das pessoas falando sobre um assunto e comentando, enfim, e sabendo sobre um assunto para que aquele assunto comece a espalhar para o mundo inteiro, comece a espalhar para uma comunidade inteira. Inclusive, essa é uma maneira biológica de se olhar para as coisas, né? A dispersão de um vírus é assim também. A dispersão de uma epidemia funciona assim também, né? E por mais que a gente tenha acesso à comunicação hoje, talvez isso aconteça de forma mais rápida, mas ainda assim tem que passar por um processo das pessoas começarem a acreditar naquilo, começarem a ver que aquilo funciona. E eu acredito que o nosso marketing digital, a nossa maneira de conversar com as pessoas, a maneira da gente criar conteúdos e a maneira da gente se comunicar, a maneira de verdade de criar um marketing, de criar empresas, está mudando. E já começou há alguns anos. Talvez leve 15 anos, talvez leve 20 anos para se perceber e para que isso seja algo que espalhe pelo mundo inteiro, que as pessoas vejam isso como referência e não como algo que, tá lá só e eles estão achando que é modinha. Mas eu acredito de verdade que os resultados que a gente está tendo com o marketing digital e com a maneira de se criar um marketing de conexão com as pessoas são tão grandes que as pessoas vão começar a perceber que não é mais brincadeira, que é o futuro da forma de comunicação. Então, é assim que acontecem as revoluções, de forma silenciosa, né? Se você sabe de alguma revolução que está acontecendo, que as pessoas ainda não acreditam, que não estão vendo isso acontecer, coloca aqui embaixo para a gente continuar essa conversa. E todos os dias tem um vídeo novo aqui para você. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve aqui e a gente vai conversando nos próximos vídeos então. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.